Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala é o professor Thiago Holanda e nós vamos, na aula de hoje, dar introdução a esse tema da matemática financeira muito interessante que é sistemas de amortização. Nós vamos introduzir o assunto, explicar no sentido geral do que significa isso e também vamos falar sobre o primeiro dos nossos sistemas de amortização, que é o constante. Nós temos aí alguns tipos de sistema e nós vamos dar um enfoque principal ao longo das nossas aulas no sistema de amortização constante, o famoso SAC, e vamos falar também sobre o sistema de amortização francês, ok? No vídeo de hoje, vamos introduzir o assunto e falar um pouco sobre como é o mecanismo do SAC para que vocês possam entender, ok? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma introdução, né? O que são sistemas de amortização para você ficar ciente do que trata esse assunto? Os sistemas de amortização são desenvolvidos basicamente para a gente tratar sobre empréstimos e financiamentos de longo prazo, envolvendo aí um bom período de tempo, envolvendo aí desembolsos periódicos do principal, que é o capital que foi financiado, emprestado, e os encargos financeiros, em especial o encargo financeiro mais comum dessas operações, que são os juros. Qual a característica fundamental dos sistemas de amortização? A incidência dos juros compostos sobre quem? O saldo devedor, que é o montante. O saldo devedor do período anterior, né? O saldo devedor após o pagamento da amortização do período anterior. Professor, está muito complicado, não estou entendendo. Quando chegarmos num exemplo numérico, você vai captar bem essa ideia. Esses sistemas, né, de amortização, eles são uma forma de calcular, né, de que maneira os encargos financeiros, né, e o principal, também os encargos financeiros e o principal, são restituídos ao credor, né, a pessoa que emprestou ou financiou aquele valor. Próximo. Vamos falar aqui sobre os principais conceitos, né? Se você não teve contato ainda com o conceito de amortização, de saldo devedor, de prestação, não se preocupe. Ao longo dos exercícios, esses conceitos, o significado deles vai se tornar muito usual e você vai entender muito bem o que é que eles significam na prática. O que é a amortização? Ela refere-se exclusivamente ao pagamento do principal, okay? do valor principal. O saldo devedor representa o valor principal depois de determinado momento onde houve um pagamento de parte dele. Ou seja, após a dedução do valor já pago ao credor a título de amortização. E a prestação é a cota de amortização mais os encargos financeiros. Funciona mais ou menos assim, deixa eu explicar aqui para vocês. Imagina aqui uma linha do tempo, ok? Imagina aqui uma linha do tempo. E você tem aqui um determinado valor que foi emprestado no tempo zero, ok? Vamos dizer aqui que é um valor X que foi emprestado no período zero. Isso aqui é o empréstimo feito, tá? Ao longo do período de restituição, onde eu, né, que sou o devedor, tenho que pagar de volta esse empréstimo, eu vou pegar partes dele, né, aqui é uma parte desse empréstimo, e eu vou pagar essa parte aqui. Só que eu não vou pagar só isso, tá? Eu vou pagar parte desse empréstimo e vou pagar também, vou botar aqui de vermelho, uma outra partezinha financeira, um outro encargozinho financeiro, que são os meus juros, beleza? Então, esse valor que já diminuiu, ok? Eu vou até apagar aqui para você entender, ó. Esse valorzinho aqui, ó, já diminuiu. Meu empréstimo, o pagamento principal já diminuiu. Opa, paguei demais. Isso, tá vendo, ó? Eu vou deixar aqui para você ficar vendo ele sendo desconstruído, tá vendo? Ó, esse aqui já saiu, ok? Agora, esse segundo montante, né, esse segundo bloquinho do principal, eu vou pagar ele aqui, no próximo período. Aqui é o período 1, aqui é o período 2, ok? Então, eu vou pagar ele aqui. E eu não vou pagar só ele, vou pagar ele mais a incidência de quem? Juros compostos, de vermelho. Então, aqui, ó, paguei no período 2, esse aqui saiu, tá vendo? Esses bloquinhos aqui que fazem parte do principal, o todo aqui é o principal, tá? É o valor que eu peguei emprestado. Pode ser 50 mil, 100 mil, pode ser R$ 1.000, não interessa. Esse todo aqui é o principal. É o valor principal, o valor financiado, o valor emprestado. Esses bloquinhos aqui, que estão sendo pagos aos poucos, são o quê? As amortizações. As amortizações. Professor, eu paguei o primeiro, paguei o segundo. Agora eu tenho aqui de azul todo esse trecho aqui, ó. Todo esse bloquinho aqui, que é o que está sobrando do principal depois que eu paguei o primeiro e o segundo. Como é o nome disso aqui, professor? Pronto, meu querido. Isso aqui, ó,
o saldo devedor. Ok? Daqui a pouco, devedor. Daqui a pouco esse saldo devedor vai ficar ainda menor. Por quê? Porque no terceiro eu vou pagar mais uma parte, bem aqui, ó. E aí ele vai sair também. Até o saldo devedor, né, consumir todo o principal, ok? Preste atenção. Vou botar aqui de verde. Cada uma dessas parcelas aqui são compostas por amortização, que são esses bloquinhos pretos, mais os encargos financeiros, que são esses de vermelho. Esses encargos financeiros geralmente são os juros. Às vezes são juros, mais algum outro tipo de operação, dependendo do contrato realizado. Mas aqui no nosso, para fins didáticos, nós vamos trabalhar os encargos financeiros somente como juros, ok? Então, note, cada parcela, né, cada parcelinha aqui, ela é composta pelo trecho aqui em preto, né, que é a cota de amortização que eu tirei do principal, mais a incidência de juros sobre o saldo devedor. Belezinha? Aqui é só para você ter uma visão gráfica de como é que funciona essa operação. Mas ao longo do tempo a gente vai ver isso aqui com exemplos numéricos e você vai entender melhor. Beleza? Vamos lá. As amortizações constantes, né, o sistema de amortização constante, é o primeiro sistema que a gente vai utilizar. É uma amortização do principal. Qual é a característica principal dele? A amortização desse principal são sempre iguais. As cotas de amortização são sempre iguais. E são obtidas muito facilmente pela divisão do principal pelo número total de prestações, ok? E os juros que incidem sobre o saldo devedor, eles têm valores decrescentes. Por conta disso, né, já que os juros têm valores decrescentes e eles fazem parte das parcelas, então as parcelas também vão ter valores decrescentes, geralmente em progressão aritmética. O decrescimento dessas parcelas segue uma progressão aritmética, né, decrescente. Pessoal, aqui esse gráfico aqui, ele mostra visualmente como é que funciona. O K, né, os Ks aqui são os períodos de tempo. Esse A1, A2 até a N são as cotas de amortização, as cotas. E esse J1 até Jn são os juros. Então, você observe que ao longo de todo o período K, as cotas elas têm valor igual, né? Tá vendo aqui, ó, valorzinho igual. Todas elas estão no mesmo nível. Porém, os juros, eles são decrescentes. Ok? Eles estão cada vez menores. Já que o principal vai diminuindo, né, o saldo devedor sempre diminui, porque ele vai sendo retirado do principal, então os juros que incidem sobre esse saldo devedor também vai diminuir, obviamente, ok? E aí a parcela, como ela é a soma dos juros mais o principal, obviamente ela também vai diminuir, ok? Já que a amortização é constante e a outra parcela é variável, mas é uma variável decrescente, então a gente entende, obviamente, que essa parcela vai diminuir. Beleza? Tranquilo? Vamos ver aqui como é que funciona através de um exemplo para você poder compreender do que é que eu estou falando, tá? Vamos tratar aqui de um empréstimo no valor de 100 mil. Deve ser pago no prazo de 5 anos em prestações semestrais, ok? E a taxa é de 30% ao ano. Passo número 1, ok? Passo número 1. Eu tenho aqui uma taxa anual e eu tenho prestações semestrais. Isso significa que eu vou ter que fazer uma pequena equivalência, né? A gente já viu isso em vídeos anteriores do nosso canal. Como assim, professor? Como é que eu faço? Como é que eu transformo? Como é que eu encontro uma taxa equivalente no sistema de regime, no sistema composto? Eu tenho uma taxa anual e eu quero a taxa semestral. Então eu vou usar aqui essa forma, tá? 1 mais izão é igual 1 mais izinho elevado a n. Se você não sabe usar essa fórmula para encontrar taxas equivalentes, procura aqui no nosso canal, nosso vídeo explicando a trabalhar com taxas proporcionais equivalentes, que você vai encontrar uma aula ensinando, né, a trabalhar com elas, ok? O isão é 0,30, né? É a taxa do ano. Então vai ficar aqui 1,3 é igual a 1 mais I, o izinho que eu quero encontrar, taxa equivalente semestral, e N. N é o número de vezes que o izinho cabe no isão. O izinho é semestral, a gente já sabe disso. Quantos semestres tem dentro de um ano? 2, então o N vai ser 2, ok? Para ser bem, né, rápido aqui, né, eu vou colocar que o I vai ficar a raiz, esse elevado a 2 vai passar para o outro lado como raiz quadrada, tá? Vai ficar raiz quadrada de 1,3. E esse 1 que está bem aqui, ele vai passar para o outro lado também diminuindo, ok? Vai ficar menos, raiz de 1,3 menos 1.
para resumir aí, para a gente encontrar esse valor mais rápido possível, isso aqui vai ficar 0,14, pode fazer na calculadora confirmando que você vai encontrar esse valor aqui, tá? 0,140175. Tô olhando aqui na minha colinha, tá? Esse valor aqui equivale a quanto? Vamos lá. 14,0175% ao semestre, ok? Essa é a taxa de juros que vai incidir sobre todas as operações. Professor, e a cota de amortização? Eu falei para vocês que ela é obtida muito facilmente. Como assim, professor? Você vai pegar aí o principal, o valor do empréstimo, e vai dividir pelo número de parcelas. Quantas parcelas nós temos? Ora, as prestações são semestrais. E nós temos o quê? 5 anos. Então, nós temos 10 parcelas, ok? Então, vai ficar 100 mil, ok? 100 mil sobre 10. Cada parcela, cada cota de amortização, perdão, vai ser 10 mil. Ok? 10 mil. Belezinha? Tranquilo? Pronto. Agora nós vamos aqui encontrar aqui o resto, né, desse cálculo, né? Não é um cálculo difícil, tá certo? Não é um cálculo difícil. E aí você vai entender como é que funciona a lógica do saque através dessa tabelinha aqui, ok? Essa tabelinha, eu recomendo ela fortemente, se você está estudando esse assunto. Quando você for resolver questões, se você por acaso não for usar o Excel ou não for usar um HP, né, uma calculadora financeira qualquer, se você não for usar, se você for resolver na mão, né, eu recomendo fortemente que você construa essa tabela para visualizar melhor, né, a construção dessa questão. Então, no período zero, que é o período que eu obtenho o empréstimo, o saldo devedor é o próprio principal, certo? Não teve amortização nenhuma. Então, aqui vai ficar 100 mil. A amortização não tem, porque não tem pagamento, não tem juros, não tem parcela. Aqui a data, o período zero é o período que eu pego quem? Que eu pego o empréstimo. Então, quando eu pego o empréstimo, eu já não vou pagando prestação, né? Eu só peguei o empréstimo. Prestação eu vou pagar daqui a um período de tempo, né? No caso aqui, daqui a um semestre. Beleza? Pronto. Pessoal, a partir daqui você tem que entender. Eu vou retirar desse bloco aqui principal a cota de amortização. Quanto é a cota de amortização? 10. Então, a amortização aqui vai ser 10. Eu vou retirar, né, esses 10 mil para jogar nas cotas de amortização. Como no sistema de amortização constante, como o próprio nome sugere, as suas amortizações são constantes, então eu posso tomar a liberdade de colocar o 10 mil em todas as... Botei 1000 aqui. Todas as linhas, tá? Porque sempre vai ser 10 mil, belezinha? E aqui, eu sei que eu vou retirar 10 e vou ficar retirando 10 o tempo todo. Então aqui eu retiro esse 10 aqui, fica quanto? Fica 90 mil. Só ficou meio... Pronto. Ficou 90, piorou. Pronto. 90. Aqui, vou retirar esses 10 aqui, ó. Então vai ficar 80 mil. Que vai sair esses 10 aqui e vai ficar 70 mil. E eu vou tirar esse 70, vou tirar esse 10 aqui do 70 e aqui vai ficar 60. Pessoal, essa tabela aqui ela é maior, tá? No próximo slide eu coloquei ela completa, tá? Mas para fins de resolução você tem que entender o mecanismo principal e a lógica vai seguir aí a tabela inteira. Então, eu não coloquei a tabela toda para não ficar um exercício muito, muito longo, ok? Então, vou somente até a quarta parcela e aí, para você ver os valores, né, até a parcela número 10, eu coloco aí no outro slide, tá? Na outra apresentação. Aqui a gente vai calcular somente até a quarta. Beleza? Pronto, vamos lá. Como é que eu calculo os juros aqui? Os juros eu vou calculando sempre sobre o saldo devedor anterior. Então, ó, eu vou aplicar 14,0175% na primeira parcela sobre qual saldo devedor? Sobre esse saldo devedor aqui, ó. Isso aqui vai me dar 14 mil, né? 14,0175% de 100 mil é 14 mil, né? 14 mil, R$17,50, ok? E aí a prestação é o quê? A prestação é a soma da amortização mais os juros. Isso vai me dar 24.017,50. Beleza? Pronto. Morreu. A primeira prestação é essa. Agora eu vou aplicar o mesmo juros sobre esse saldo devedor aqui. E essa aplicação vai me dar os juros da segunda parcela. E eu vou usar aqui a minha colinha para descobrir
que vai dar 12.615,80 centavos. Ok? Beleza? Isso vai me dar 22.615,80 centavos. Tranquilo? Compreendido até aqui? Pronto. Na minha terceira prestação, a minha taxa de juros de 14% vai incidir sobre 80 mil. Isso vai me dar um valor de 11.214. Fechado. Ok? Entenda. Esse valor aqui, professor, você encontrou como? Eu puxei 14,0175% de quem? De 80 mil. É sempre sobre o saldo devedor do período anterior. Ok? O período anterior é 2, então pronto. Beleza? Isso vai me dar o quê? 21.214 fechado. Ok? Pronto. Pessoal, agora, para eu encontrar os juros que vão incidir sobre a quarta parcela, eu tenho que calcular a taxa de juros sobre 70 mil. E ele vai me dar, deixa eu olhar aqui minha colinha, 9.812,30, né? 9.812,30 centavos, ok? Isso, né, vai me dar uma parcela, que é a soma da amortização mais os juros, de 19.812,30. Pessoal, observe que todas as características do sistema de amortização constante estão sendo obedecidas, né? Olha, as prestações estão se tornando cada vez menores, né? E os juros também, ok? Quais são as características do sistema de amortização constante? São essas, né? Juros e prestações decrescentes. E a amortização, como o próprio nome sugere, é constante. Beleza? Tranquilo? Pronto. Professor, essa tabela vai até qual prestação? Até a 10ª. Né? São 10 prestações. A gente poderia continuar isso até a 10ª prestação. Claro que para fins didáticos, você só seguiria essa lógica o tempo todo. Se você fizesse isso, você ia encontrar essa tabela aqui, ó. Essa tabelinha aqui. Beleza? Ela é o resultado desse exercício. Né? Você observa aí que a gente tem basicamente os mesmos valores que a gente encontrou aí ao longo do nosso cálculo no slide passado. Ok? Na última prestação, né, o saldo devedor vai zerar, né, porque ele vai puxar aqui os últimos 10 mil. A gente vai ter um juros super pequeno, né, 1.480 centavos. Esses juros aqui, ó, é a incidência desse valor sobre esses 10 mil aqui. Ok? Sobre esses 10 mil aqui. E aí a gente vai encontrar exatamente essa prestação, né, 11.401,80 centavos. Ok? O valor total pago, né, que é o valor da soma de todas as prestações, é R$ 177.096,56. Beleza, pessoal? Vamos aqui trabalhar com um saque com carência. Professor, o que é isso, né? Observe, nesse exemplo aqui, nós temos o período 0, que é o período onde eu pego o empréstimo, tá vendo? No período subsequente, que é o período 1, eu já começo os meus pagamentos, já tem parcela para eu pagar. Ok? Só que existem situações, a gente chama isso de carência, onde ocorre, né, um diferimento. O que é o diferimento? É quando você joga para frente. Ou seja, você pega o empréstimo hoje, roda aí alguns períodos de tempo que você deveria pagar, mas você não vai pagar, e só depois desse período de tempo é que você, de fato, efetivamente inicia seus pagamentos. Ok? Aqui, por exemplo, se eu colocasse os 2 primeiros semestres de carência, então esse aqui e esse aqui não teria pagamento, começaria o pagamento aqui. Tá certo? E aí existem situações diferentes para esse tipo de operação. Né? Existem situações diferentes, a gente vai entender um pouco sobre isso. Ok? Quais são os tipos diferentes de situação? Bem, primeiro, os juros podem ser pagos durante a carência. A situação número B, a situação 2, né? A situação B, é quando os juros são capitalizados e pagos totalmente no vencimento da primeira amortização. E a situação C é quando os juros são capitalizados e acrescidos ao saldo devedor. Eles vão integrar, então, o principal. Professor, não estou entendendo. Vamos ver aqui um exemplo. Situação A, né? Olha aqui a tabelinha. Aqui é a mesma tabela que a gente viu agora com carência, né? Qual é a carência aqui dessa situação? Nesse exemplo aqui, a gente tem os mesmos valores do exercício que a gente resolveu, porém, colocou-se, né, um período de carência de alguns trimestres. Que períodos são esses, professor? 4 trimestres aqui, ó. Carência aqui, aqui e aqui.
E aí agora eu tenho N igual a 14 períodos de tempo. Observe que eram 10, né? Agora eu tenho 4 trimestres no início, onde eu não vou fazer pagamento, são as carências. É o período de carência, beleza? Então aqui vai ficar incidindo meu juros sempre sobre 100 mil, tá vendo? E não tem amortização, porque eu não estou amortizando, estou só pagando juros. Então aqui, ó, todas essas primeiras parcelas, as 4 primeiras parcelas, serão sempre a incidência dos juros sobre o saldo devedor. Como o saldo devedor não está sendo amortizado, então estou pagando sempre a mesma parcela. Porém, aqui começa de fato a operação. E aí aqui, ó, vai começar do jeitinho que a gente viu, né? Com os mesmos valores, tá certo? Com os mesmos valores. Belezinha? O valor total vai aumentar um pouco, por quê? Porque eu tenho 4 parcelas a mais de juros. 4 parcelas a mais de juros. Então esse valor aqui, ó, naquele exercício, perceba, o final era 177 mil, né? Agora, o meu total, né, aumentou para 233, porque eu tenho 4 parcelas, onde eu estou pagando em cada uma delas aproximadamente 14 mil reais. Na outra situação, o que acontece? Não pago nem amortização e nem juros. Porém, né, os juros estão se acumulando e eles vão ser todos lançados o quê? Na minha primeira prestação. Então, ó, os juros que não está aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui, foram todos, nem aqui também, perdão, na verdade, deixa eu só explicar melhor. Os juros que deveriam estar aqui, aqui, aqui e aqui, todos foram lançados nessa primeira parcela, ok? Nessa primeira prestação. Então, você aqui acumulou os juros de vários períodos, né? De vários períodos. Então, a primeira parcela fica no valor altíssimo, tá vendo? 102 mil. Porém, as demais parcelas vão seguir a mesma lógica que a gente já conhece, ok? E esse valor vai resultar num total de 255.768. Ainda tem a opção número C, né? A sequência de valores número C. Como assim, professor? Observe que nela nós temos aqui os mesmos 4 semestres de carência, só que os juros vão sendo acrescidos ao próprio principal. Tá vendo? O principal está mudando, está ficando cada vez maior. E quando você começa a pagar o principal, ele já não é mais 100 mil, é 169 mil. E aí os seus juros vão incidindo sobre esse valor novo do principal. Ele vai dar um valor total muito maior do que os demais. Você vai ficar pagando praticamente quase 300 mil reais no final das contas, somando todas as prestações, obviamente, ok? Ao longo aí do outro vídeo, do próximo vídeo que nós vamos gravar, que são vídeos de exercícios, nós vamos explorar melhor como é que é o funcionamento desses períodos de carência. Mas não tem muita dificuldade, né? Só você entender qual é a forma contratual onde se está calculando o período de carência, ok? Vamos lá. Vamos aqui resolver um exercício para a gente fortalecer aí o nosso conhecimento, para a gente poder trabalhar melhor a nossa memorização do assunto, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um empréstimo, vou colocar meu pincel, um empréstimo de 420 mil reais, foi concedido a uma empresa nas seguintes condições. Nós temos uma taxa de juros de 5% ao trimestre, a amortização é pagamentos trimestrais, né? A taxa e o período de pagamento são iguais, então não preciso converter nenhum tipo de taxa, encontrar nenhuma taxa equivalente. E aqui eu tenho um período de amortização de 3 anos, ok? 3 anos. Pessoal, quantas parcelas eu vou ter aqui? Se eu tenho 3 anos de prazo de amortização, só que os meus pagamentos serão trimestrais, cada ano eu tenho 4 trimestres, ok? Então eu vou ter ao todo 12 parcelas, ok? Porque são 3 anos, mas eu vou pagar em trimestres, né? Então eu vou ter aí 12 parcelas. Então como é que eu encontro aqui a minha cota de amortização? Você vai encontrar a sua cota da seguinte forma. Você vai encontrar a sua cota assim, ó. 420 mil sobre 12. Isso aqui, pessoal, a calculadorazinha vai lhe ajudar a encontrar 35 mil. É a cota de amortização desse empréstimo. Eu já sei que com essa cota eu posso preencher, né? Aqui não vai ter, né? Que é o período zero. Eu já posso preencher aí todas as minhas colunas, todas as minhas linhas de cotas, ok? E aqui também. Beleza? O meu saldo devedor aqui, pessoal, é 420.
ok? E aí, a partir... Opa, faltou um zero aqui. A partir disso, calcular os demais saldos devedores não é um grande desafio, porque eu vou sempre descontar 35 mil. Então, se eu descontar aqui 425 menos 35 mil, eu vou encontrar 385 mil. Se eu descontar 385 mil menos 35 mil, eu vou encontrar 350 mil. Se eu tirar de 350 menos 35 mil, vai ficar 315. E aqui, né, na quarta prestação, vai ficar 280 mil. Beleza? Pronto. A partir de agora, a gente vai encontrar os juros. Professor, você não colocou as 12 prestações? Não, porque a tabela vai ficar muito grande e muito trabalhosa. Eu quero que você entenda o mecanismo. Você sabendo calcular essas 4 primeiras, o resto é um simples exercício de repetição, ok? Vamos calcular os juros agora. Os juros nós vamos calcular, né, seguindo o mesmo padrão que nós utilizamos na outra apresentação, no outro slide. A gente sabe que os juros é de 5%, né, a taxa de juros é de 5% ao trimestre, e por conta disso a gente vai aplicar essa taxa de juros ao saldo devedor, como você já sabe. Então vamos utilizar, né, o que a gente já sabe do mecanismo do sistema de amortização para calcular. Então, aqui, né, nessa primeira parcela, a taxa de juros vai incidir sobre todo o saldo devedor aqui, né, que é 420 mil. Então, a gente vai aplicar 5% a 420 mil. Isso vai me dar uma taxa de um juro de 21 mil reais. Somando 35 com 21, você vai encontrar prestação de 56 mil. Ok? Agora, na segunda parcela, a taxa de 5% vai incidir sobre quem? Sobre os 385 mil. Isso vai me dar 19.250 reais de juros. Somando aos 35 mil, nós vamos ter 54.250. Agora, deixa eu consertar aqui. Agora, para eu poder encontrar da terceira parcela, vou aplicar a taxa de juros sobre 350 mil, que é o valor do saldo devedor após o pagamento da segunda. Isso vai me dar um juros de 17.500. 17.500. 35 mil mais 17.500, eu vou ter então 52.500. 52.500. Para finalizar aqui essa parte do exercício, né, esse nosso momento do exercício, eu vou então calcular 5% sobre 315 mil. Isso vai me dar um total de 15.750. 15.750. Esse valor mais 35 mil vai me dar um total de 50.750. Então você observe que através dessa tabela você consegue encontrar de forma muito didática os valores. Esses valores sempre vão ser os mesmos no saque, ok? É só para você encontrar, basta você dividir o valor total do empréstimo pelo número de parcelas. Você então vai colocando aqui no período zero o valor total do empréstimo e vai reduzindo com cada cota de amortização. Então pega 420, diminui 35, coloca o resultado aqui, depois diminui de mais 35, coloca o resultado aqui novamente e vai fazendo esse efeito cascata, ok? Nesse exercício específico, a gente só foi demandado, né, calcular até a prestação número 4, ok? Então, a gente vai parar aqui. Contudo, se você quiser, não sei se eu coloquei aqui na outra apresentação, não coloquei. Vou colocar em outro vídeo mais para frente o resultado, né, desse exercício até a 12ª parcela, ok? No próximo vídeo que a gente for falar sobre esse sistema de amortização constante, eu vou inserir essa tabela, tá certo? Esse foi o nosso exercício número 1. Nosso exercício número 1. Nosso exercício número 2, ele não vai, para resolvê-lo, a gente não vai precisar usar a tabela, ok? A gente vai aprender a calcular sem utilizar a tabela. Então vamos aqui ver o que é que diz o enunciado do exercício número 2. Eu tenho um empréstimo no valor de 80 mil, certo? Empréstimo no valor de 80 mil.
que será liquidado pelo sistema de amortização constante em quantas parcelas? 40 parcelas. A taxa de juros contratada para a operação é de 4% ao mês. Observe que a taxa é mensal e as parcelas são mensais também. Não vamos precisar fazer nenhum tipo de conversão, beleza? E aí ele vai pedir 4 itens. Primeiro, ele vai querer que a gente determine a amortização mensal, no item A. No item B, ele quer o valor de juros e da prestação referente ao 22º pagamento. No item C, ele quer o valor da última prestação, ou seja, da prestação número 40. E no item D, ele quer o saldo devedor imediatamente após o pagamento da décima prestação. Então, pessoal, esses itens eles são mais simples do que parecem, ok? Você vai ver aqui como é que a gente entende a lógica do funcionamento aqui desse sistema. Então, no item A, é o mais simples de todos, ele quer a amortização mensal. A amortização mensal, pessoal, não tem segredo. Eu vou calcular o valor do empréstimo, 80 mil, sobre o valor do número de parcelas. Então, 80 mil dividido por 40, esse valor, esse cálculo vai me dar uma cota de amortização de 2 mil, ok? O item A está resolvido. A cota de amortização, a amortização mensal é 2 mil reais. O item B também não é muito complicado, só que você tem que entender o mecanismo do sistema de amortização constante. Vamos lá. O valor dos juros da prestação referente ao 22º pagamento. Pessoal, no 22º pagamento, a parcela 22, P22, ela vai ser a amortização mais os juros. Juros da parcela 22. Pessoal, a amortização é constante, então eu sei que é 2 mil. Eu vou precisar calcular o valor dos juros, que eu não sei, certo? Porém, eu sei que quando ele pagar a 21ª, ele vai ter amortizado o saldo do devedor 21 vezes. Então, ele vai ter amortizado, vai ter diminuído o saldo devedor do principal 21 vezes. E cada uma das 21 vezes, ele vai ter diminuído 2 mil reais. Então, eu vou pegar 21 vezes 2 mil, e isso vai me dar um valor total de 42 mil, ok? 42 mil. Então, vai ficar... Né, após o pagamento da prestação 21, o saldo devedor diminuiu 42 mil, que é 21 vezes 2, ok? 21 vezes 2. Então, agora, eu vou pegar os 80 mil e vou diminuir de 42 mil. Isso aqui vai me dar o quê? 38 mil. Professor, para que eu quero esses 38 mil? Simples. É sobre ele que você vai calcular esse valor dos juros aqui. Ok? Entenda, o valor dos juros sempre é calculado em cima do saldo devedor que sobra após o pagamento da parcela anterior. Qual foi a parcela anterior? Foi a parcela do número 21. Após o pagamento da parcela número 21, eu fiquei com o meu principal de 38 mil. 38 mil. E é sobre esse principal que vai incidir minha taxa de juros. Se eu aplicar 4% sobre 31 mil, eu vou encontrar o valor de 1.520. 1.520. 2 mil mais 1.520 dá 3.520. 3.520, ok? Item B está resolvido. Pessoal, só repassando aqui para você que não conseguiu compreender bem, beleza? Ele quer o valor da prestação número 22. Toda prestação no sistema de amortização constante ele é formado pela cota de amortização, que é o mesmo valor para todos eles, e eu já descobri que esse valor é 2 mil, e ele é os juros da 22ª prestação. Os juros da 22ª prestação é calculado sobre o saldo devedor que fica do principal após o pagamento da parcela anterior. A parcela anterior foi a parcela 21. Quando eu pago a 21ª, eu amortizei 21 vezes esse valor aqui. Ou seja, eu deduzi 21 vezes do principal. Então, eu vou pegar 21 vezes 2 mil, dá 42 mil, e vou agora subtrair ele de 80, que é o principal, o valor do empréstimo, bem aqui. Vai me dar 38 mil, pronto. Quando eu chego na 22ª prestação, esse é o saldo devedor que eu vou ter que encontrar. E é sobre ele que vai incidir a taxa de juros. Pego, calculo a taxa de juros sobre ele e vai ficar juros de 1.520. Somo 1.520 com 2 mil e aí eu tenho o meu valor da parcela. Enfatizando, caso não tenha ficado claro da primeira vez. Ok?
Deixa eu colocar aqui minha segunda, um slide branco, tá? Para a gente poder continuar utilizando espaço para calcular, tá? Ele quer agora, né, no item C, vamos voltar aqui, ele quer no item C o valor da última prestação, ok? O valor da última prestação. Pessoal, o valor da última prestação é o seguinte, são 40 parcelas, certo? Quando ele tiver, quando ele for pagar a última prestação, ele vai ter amortizado já 78 mil, certo? Por que 78 mil, professor? Porque vai ficar faltando a última prestação e a última cota de amortização é de 2 mil. Então, para eu poder pagar tudo, basta eu fechar esses 2 mil reais aqui, tá? Que eu vou pagar todo o meu principal. E o resto são juros, ok? Esse aqui é o item C, ok? O item C. Beleza? Então, ele já vai ter pago do principal 78 mil. Falta só esses 2 mil. Então, o meu saldo devedor é o quê? É 2 mil reais, que é exatamente igual à cota de amortização. Então, eu vou pegar esse saldo devedor e sobre ele eu vou calcular o quê? O meu juros. E aí, 4% de 2 mil vai me dar 80 reais. Agora, a parcela número 40 é simples. Toda parcela é a soma de quem dá amortização, 2 mil, que a gente já calculou, mais 80 reais, que é os juros que vão incidir sobre o saldo devedor, que também é 2 mil, ok? Isso aqui vai me dar 2.080 reais. A resposta está bem aqui, ok? A resposta é essa, tá certo? Dificuldade? Não, né? Pessoal, no item D, ele quer saber o quê? Deixa eu voltar aqui. No item D, ele quer saber o valor do saldo devedor imediatamente após o pagamento da 10ª prestação. Pessoal, quando ele paga a 10ª prestação, ele vai ter amortizado a cota de amortização, ele vai ter tirado do principal 2 mil, que é a cota de amortização, vezes 10. Certo? 2 mil vezes 10. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 20 mil. Ele quer saber o saldo devedor após essa 10ª prestação. Ora, se na 10ª prestação eu vou ter tirado do principal 20 mil, então basta eu pegar 80 mil menos 20 mil, ok? Isso vai me dar 60 mil. Ok? 60 mil. Beleza? Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, por favor, coloque aí nos comentários do vídeo, que a gente vai ter o prazer aí de ajudar você. Se a gente vê que tem muitas dúvidas em algum momento aqui específico do nosso conteúdo, a gente pode gravar aí um outro vídeo tentando explicar de forma mais detalhada, tá certo? Lembrando aqui, ó, nesse item D, quando ele paga a 10ª prestação, significa que ele amortizou esses 2 mil reais aqui 10 vezes. Ou seja, ele vai ter amortizado 20 mil reais. Esses 20 mil reais eu vou deduzir eles, vou subtrair eles do principal, que é 80 mil, que é o valor do empréstimo, tá? Então, o meu saldo devedor é aquilo que eu estou devendo do principal, agora é 60 mil. Essa é a resposta do item D. Tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós tratamos sobre o sistema de amortização constante. Espero que tenha sido interessante, né? Nós vamos agora gravar alguns vídeos com resolução de exercícios para você fixar bem na sua mente esse conteúdo, tá certo? Se tiver dúvidas, coloca aí nos comentários do nosso vídeo. Deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal para continuar dando apoio ao nosso trabalho. Forte abraço e até o próximo vídeo.